Fala, meus bonitinhos e minhas bonitinhas, tudo bom? Douglas aqui para mais uma videoaula com vocês, né? Hoje, pessoal, a gente finaliza a nossa apostila, né? A apostila número 1 de Física, então a gente já, do primeiro bimestre, né? A gente já foi finalizada a parte de Mecânica, agora a gente vai finalizar essa primeira parte aí de ondulatória, tá? Com a parte de tubos e cordas sonoras, certo? Eu gostaria aí de ter feito essa aula ao vivo, né? Vocês sabem disso. Eu comentei com vocês que eu queria finalizar essa parte ao vivo por causa da parte de instrumentos e tudo, mas infelizmente não foi possível. Então, vamos com o que a gente tem aí nessa parte de cordas e tubos. Antes de mais nada, pessoal, eu quero comentar sobre um conceito de física que a gente já estudou aí, certo? Que é a parte de ondas estacionárias, tá certo? O que tem na parte de ondas estacionárias que é tão importante aí para a gente? Tá? Primeira coisa, pessoal, que é muito importante nessa parte de ondas estacionárias são as características da nossa onda. Como assim, Doug? O que é uma onda estacionária? Tá? A onda estacionária nada mais é do que um padrão de onda que é formado, legal? No encontro de ondas que têm mesma frequência, velocidade e comprimento de onda, ou seja, elas têm características iguais. Então, eu tenho uma onda vindo aqui, por exemplo, numa corda, eu tenho uma onda vindo aqui numa corda, quando elas se encontram, elas interferem. O padrão de interferência formado a gente chama de onda estacionária, tá? E o que é o que aí nessa onda estacionária, né? Bom, nós temos aqui, ó, pontinhos que eles chamam de N, tá? N porque a gente costuma chamar esses pontinhos de nós, tá? Por que nódulo? Ali é um ponto que não oscila, gente. É um ponto de oscilação de interferência destrutiva, tá? E isso é um ponto bem importante para nós. Vocês vão enxergar isso aí num vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Já os Vs, que são os pontos de maior amplitude ali, eles são o que a gente chama de ventre, tá? Tá, Doug, beleza. Você mostrou o que é o que aqui, mas eu não entendi esse desenho. O que é esse desenho? Esse desenho nada mais é do que mostrar a vibração que a corda está fazendo. Veja, é óbvio que não fica parado assim, a corda não fica dividida em duas abertas, tá? O que acontece ali é que ela está vibrando para cima e para baixo, tá? Nos ventres e nos nós ela fica paradinha. Já vou mostrar para vocês como é que funciona isso daí. Então, gente, óbvio que vocês sabem que aqui vale a mesma relação de V igual a lambda F, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou continua valendo aqui, tá? Então veja comigo esse exercício, esse videozinho aqui. Bom, nós temos aqui. Não interessa muito o que ele está falando. Vamos ver. Ó, olha que bacana. É interessante essa oscilação que ele fez ali, ó. Tá vendo que ela sobe e desce, né? Não tá parada. Veja só. Ó, isso a gente chama de segundo harmônico de uma onda estacionária. A gente já vai ver o que são os harmônicos ali especificamente. Mas veja, que interessante. A maneira com que forma o padrão, né? Ali ele está fazendo uma oscilação tão rápida que parece realmente que o negócio fica parado de uma certa forma, né? Terceiro harmônico aí, ó. Tá vendo que tem uma partezinha ali que fica realmente parada e a outra ali fica vibrando bem rapidão, né? Interessante, né? Esses são os padrões de harmônicos que a gente encontra. A gente já vai explicar o que é cada um deles para vocês, tá? E aí ele está aumentando cada vez mais a frequência, aumentando cada vez mais a frequência do harmônico para nós, tá? Muito legal, né? Bom, dito isso, pessoal, vamos ao que é o mais importante para a nossa aula de hoje. Então, na parte de cordas vibrantes, vamos começar entendendo ali. Então, veja, nos desenhos que eu mostrei para vocês, que eu estou mostrando para vocês aqui, são os padrões de onda que o menino fez ali no vídeo, né? Então, ele fez primeiro, segundo, terceiro harmônico ali para nós nos vídeos. O que significa esse primeiro, segundo e terceiro harmônico, tá, gente? Vamos lá. Ó, a gente chama de harmônico simplesmente o desenho que a onda forma, tá? A gente chama de harmônico isso. Então, quando o padrão de interferência forma um desenho como esse primeiro aqui, ó, a gente chama de primeiro harmônico ou harmônico fundamental, som fundamental, tá? Como você preferir. Então, eu tenho uma corda aqui de tamanho L, legal, L. L é o tamanho da corda, e isso não altera, gente, tá? A corda é a mesma sempre. E aí, o que vai acontecer nessa história aqui, gente? Ó, o que acontece é que
a onda vibrando no padrão de primeiro harmônico vai ter uma relaçãozinha. Que relação é essa? Gente, V igual a lambda vezes F, tá? Essa equação a gente usa para tudo na nossa vida, né? Vocês sabem muito bem disso. Se eu for calcular a equação a frequência do primeiro harmônico, chamá-lo de F1, eu vou fazer lá, né? V sobre lambda 1. Gente, importantíssimo aqui, a velocidade do som na corda não muda, porque a corda é o mesmo material, então a velocidade dela é constante, tá? E o lambda 1, como é que a gente relaciona isso que eu não entendi? Ó, veja só, o que era o lambda? Era uma subidinha e uma descidinha, né? Na corda. Ó, uma subidinha, tum, andou L, uma descidinha, tum, andou 2L. A gente costuma dizer, então, nessa relação, ó, que o lambda é 2L. Portanto, pessoal, você chega nessa primeira relação que eu coloquei aqui no canto, que L, que é o tamanho da corda, é lambda sobre 2. Legal? É a lambida da véia, tá? Beleza? Essa véia aí que tá te encarando com essa cara de quem quer matar você, certo? Então, cuidado com essa véia. Pessoal, o que isso significa no fim das contas para nós, né? Qual é a importância disso aqui? Se a gente substituir aqui, a gente vai ficar como? Ó, substituir o lambda aqui. V sobre 2L. Legal? Beleza. Aí eu vou e coloco para o segundo harmônico, F2. V sobre lambda 2. Quanto vale lambda 2? Aí tem que ver na figura, tá? Ó, fez uma subida, uma descida. Isso é um lambda. Então, o lambda é igual a L. Substituiu por L. Perceba, pessoal, que F2 é o dobro de F1. Se eu fizesse F3, eu chegaria em 3F1. Por isso que a gente diz que Fn, seja lá qual for o harmônico que eu estiver fazendo, vai ser N vezes o harmônico, a frequência F1, tá? Qual a importância disso pra gente, pessoal? Você tem que decorar quais são os desenhos dos harmônicos. Assim, ó, nem eu tenho decorado para falar bem a verdade para vocês, tá? O que eu sei na minha cabeça? Eu sei o primeiro harmônico. Eu sei que a frequência do primeiro harmônico, certo? Vou calcular lá com V igual a lambda F. Não precisa se preocupar com os vários fatores que a gente está estudando aí, tá? Só um pouquinho. Não precisa se preocupar aí com os vários fatores, tá? Você tem que saber aí do primeiro harmônico, porque daí o que acontece? Você sabe que no primeiro harmônico L é igual a lambda sobre 2, ou lambda é igual a 2L. Sempre, isso só vale essa situação que eu coloquei aqui para o primeiro harmônico, legal? Vou colocar aqui, ó, lambda 1 do lado, certo? Então, você só vai fazer essa relação com o primeiro harmônico. Depois que você fez essa relação com o primeiro harmônico, você tem todas as outras. Por quê? As outras são múltiplos do primeiro harmônico, legal? Então, fica um pouco mais simples de você conseguir entender e fazer essa situação ali. Ah, professor, mas ele me deu o desenho. Beleza, fica mais fácil. Por quê? Você vai olhar aqui, ó, que nem terceiro harmônico, pessoal, você vai jogar lá, ó, um lambda mais metade, 1,5 lambda, então 3 meios, né? 4 harmônico, 1 lambda, 2 lambda. E vai fazer a tua relação, não tem problema. Mas você perceba que você precisa de V igual a lambda F, que você já conhece, e daí você vai precisar da relação do primeiro harmônico, que vai ser simples, legal? Isso é o que forma, pessoal, as frequências nas cordas sonoras. Legal? Então eu tenho uma determinada corda lá e eu toco determinadas notas com ela, certo? Essas determinadas notas, elas são conseguidas por causa desses padrões. A tua onda, a tua corda lá no violão, ela forma esse tipo de figura aí que está aparecendo na tela, ou que a gente mostrou no vídeo anterior, dependendo da nota que você toca, tá? Então isso é muito legal, dá para você enxergar muita coisa, e se você tiver um violão ou algo aí na sua casa, tente fazer um slow motion disso. Toca uma determinada nota lá na corda e tenta fazer um slow motion com o zoom dela, que você vai ver formando bem certinho os padrões de interferência de onda, que são bem legais aí para você enxergar. Ah, e por que forma um padrão de onda, né, pessoal, de interferência de onda aqui, de onda estacionária? Porque a onda que está aí, que você bateu no teu dedo, ela vai, reflete num lado e volta para baixo. Lembra que tinha inversão de fases? Então o que acontece? Vem uma por cima, uma por baixo, elas se encontram, formam aquele padrão de interferência de onda ali, tá? Gente, importante aqui ressaltar a questão da fórmula de Taylor, tá? Que é uma equação que mostra
por que que você afina o teu instrumento musical. Como assim, por que que eu afino o meu instrumento musical? Gente, a fórmula de Taylor mostra a dependência da velocidade da onda sonora na corda da razão pela força, da força pela densidade linear da corda. O que que é a força? A força, pessoal, nada mais é do que a força de tração, ou seja, a força com que você puxa a corda. Então, o que você está fazendo ali quando você afina um violão, por exemplo? Que você roda aquele negocinho. Você, na verdade, está deixando a corda mais tensionada, né? Então, você está aumentando a força de tensão ali. Você altera, na verdade, a velocidade da onda que está sendo produzida na corda, tá? A densidade linear, pessoal, nada mais é do que a massa pelo comprimento da corda, tá? Isso é algo constante na corda e não muda, legal? Então, por isso que você afina colocando a força, você altera a velocidade da onda ali naquela determinada corda, tá? Mas é só para explicar por que acontece isso. Tem exercícios que envolvem, sim, a fórmula de Taylor, tá? Mas a gente provavelmente não vai fazer nenhum. A questão de tubos sonoros, pessoal. Nós temos dois tipos de tubos sonoros, tá? O que a gente chama de tubos sonoros abertos, que são tubos sonoros que vão ter as duas partes abertas. Por exemplo, uma flauta, tá, pessoal? A gente tem o tubo sonoro formado por duas faces que são abertas, ali dentro o ar, legal? E o que acontece? Você vai, por exemplo, soprar o ar. Ao soprar o ar, você vai fazer com que o ar forme um padrão de onda estacionária lá dentro, certo? Então, a onda sonora vai gerar um padrão de onda estacionária, um padrão de onda vibrante dentro do tubo sonoro, dentro da flauta, por exemplo, né? Essa flauta, digamos que tem ali, como eu fiz no último slide lá, um tamanho L, legal? Vai ser bem parecido com as cordas, tá, pessoal? Só que a diferença é que nas cordas, lá no cantinho das cordas, a gente tinha ventres, né? E no meio a gente tinha nós, perdão, e no meio a gente tinha os ventres. Legal? Nos tubos sonoros inverte-se isso. Então, nas partes abertas aqui, nos cantos da flauta, legal? Você tem o que a gente chama de ventre e no meio a gente vai ter nó, tá? Então muda um pouquinho. Mas a relação é a mesma, gente. Veja, o nosso lambda do primeiro harmônico continua sendo 2L, legal? Então continua valendo aquela relação de L igual a lambda sobre 2, continua valendo a relação de Fn, ou seja, a frequência do enésimo harmônico, é N vezes a frequência do primeiro harmônico. Gente, não se esqueçam, o que isso aqui está me mostrando? O que eu estou querendo demonstrar aqui para vocês nessas relações de tubos e cordas? É que a frequência está diretamente relacionada à nota que eu estou tocando, certo? Ao grave ou ao agudo. Legal? Que a gente viu na aula anterior. Então, o que está acontecendo aqui? Conforme eu vou aumentando a frequência do meu som, ou seja, conforme eu vou aumentando o harmônico que eu estou produzindo dentro do meu tubo sonoro ou na minha corda sonora, eu estou aumentando a frequência que aquela determinada corda ou tubo consegue emitir. Existem limites, por exemplo. Por isso que você tem cordas mais grossas e cordas mais finas aqui no violão. Pela fórmula de Taylor, você vê que a densidade linear ali, massa sobre comprimento, né? Se a corda é mais grossa, ela tem mais massa. Portanto, ela vai ter uma densidade linear maior. Isso vai mudar a velocidade da corda, que vai mudar as notas que ela pode emitir, tá vendo? Por isso que geralmente as notas mais gordinhas, né? São notas que emitem frequências menores, né? Certo? A velocidade diminui, a frequência vai diminuir também, tá certo? Então, essa é a ideia que você tem que ter. Tudo isso aqui é para explicar por que os sons são emitidos daquela forma no violão, ou num piano, ou numa flauta e assim por diante, tá? Então, o tubo sonoro aberto, ele funciona bem parecido lá com a tua corda sonora. A frequência do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto harmônico vai ser o número do harmônico vezes a frequência do primeiro harmônico, tá? Gente, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que se eu pegar, por exemplo, eu emito lá uma frequência F1 com 100 Hz, F2 vai ser 2 vezes 100, F3 vai ser 3 vezes 100, F4 vai ser 4 vezes 100, certo? E assim por diante. Você vai estar sempre fazendo os múltiplos, tá legal? Certo? Ah, professor, qual a diferença entre um tubo e uma corda? Então, o formato da onda que é formada ali dentro e, obviamente, o timbre desses instrumentos. O timbre de uma flauta nunca vai ser igual ao timbre de um violão, por exemplo, tá? O som sempre vai ser diferente, mas eu consigo emitir frequências iguais, certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de detalhe aí em questões e coisas desse tipo, tá? Então, essa é a ideia de tubo sonoro, pessoal.
Perceba que é formado o padrão de interferência, igual é formado na corda, tudo bem parecido, né? Com a diferença de que na corda os extremos que a gente tinha eram nós, no tubo o extremo que a gente tem é ventre, certo? E nós temos mais um tipo de tubo, pessoal, que é o tubo sonoro fechado, tá? Esse é o tubo sonoro, é bem interessante, porque você não acha tanto assim quanto, mas tem um exemplo que eu gosto muito, que é o som do órgão, né? Que é aquele pianão gigante que tem naquelas catedrais. Ele é feito de tubos sonoros, né? Mas se você pega, por exemplo, uma caneca, pessoal, uma caneca é um tubo sonoro, tá? Por quê? Porque ela é um tubo que está fechado embaixo, aberto em cima, e se eu tento falar alguma coisa aqui, vocês podem reparar que a minha voz ela se altera bastante, né? E ela se altera porque é formado um padrão de interferência ali dentro daquele tubo, tá? E como é que funciona o padrão de interferência em tubo fechado? Pessoal, o tubo fechado muda um pouco, por quê? No canto fechado é formado ventre, no canto aberto é formado nó, tá? Isso gera um problema. Que problema? Eu não vou ter, pessoal, o harmônico ímpar, tá? Os harmônicos ímpares não existem. Como assim? Eu só tenho harmônico ímpar, perdão. Só tenho harmônico ímpar. Os harmônicos pares não existem. Como assim, Doug? Não tem harmônico par. Eu tenho o primeiro harmônico? Tenho. Tá lá na tua tela. E aí ele muda um pouco, tá? O lambda é 4L agora. Não é 2. Tá? Por causa do formato. E eu pulo direto do primeiro para o terceiro. Eu não tenho como ter o segundo harmônico, porque não forma segundo harmônico em tubo fechado por causa do formato da onda, tá? Então, a gente vai do primeiro para o terceiro, do terceiro para o quinto, e assim por diante. Doug, mas funciona da mesma forma? Sim, tá? A frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes a frequência do primeiro harmônico. Legal? Não é 2 vezes, é 3 vezes mesmo, igual era antes. Só que a diferença, pessoal, é que você não vai ter o segundo harmônico, tá? Então, quando você falar de tubo fechado, pessoal, e eles fazem bastante pegadinha a respeito disso, ache a frequência do segundo harmônico de um tubo fechado. Não dá, cara. Você vai olhar para a prova e vai falar, velho, não dá, irmão, não tem como, tá? Então, assim, tenha sempre guardados os detalhes importantes. Então, vamos lá. Rapidamente aqui, para a gente fazer uma revisãozinha aqui. Isso é importante. Cordas vibrantes. Frequência do segundo harmônico vai ser 2 vezes do primeiro, do terceiro harmônico 3 vezes do primeiro, quarto harmônico 4 vezes do primeiro e assim por diante, certo? Tenho todos os harmônicos, completíssimo. Relação, primeiro harmônico, o comprimento de onda é igual a 2 vezes o tamanho da corda, 2L. Legal? Beleza, né? Tranquilo. Lembre-se aí, tem que lembrar pelo menos aí dos desenhos do primeiro até o quarto harmônico. Não é obrigatório, como eu já falei, eu sei só do primeiro harmônico, mas às vezes é bom você saber dos outros ali para te dar uma ajuda, uns cliques nas resoluções. Quando eu falo de tubos abertos, eu penso igual corda, né? Então, a frequência do primeiro harmônico é N vezes do segundo harmônico, é 2 vezes do primeiro e assim por diante. E a relação lá que continua valendo de lambda igual a 2L. Continua valendo. Ela está querendo conversar com vocês hoje, gente. Ela está falando de muito. Certo? Continua valendo para o tubo aberto. Então é bom porque o tubo aberto ele é parecido com o tubo com a corda sonora. As continhas vão ser exatamente iguais. Qual a diferença essencial, principalmente aqui, do tubo para a corda, pessoal? É interessante você perceber a velocidade da onda, tá? Na velocidade da onda na corda, a gente depende da equação de Taylor. Legal? Então a gente vai depender da força com que está sendo puxado, da grossura da corda, da massa, do comprimento dela e assim por diante, né? Se eu pensar no violão, as cordas têm comprimento igual, então por isso que uma é mais grossa que a outra, né? Porque uma vai fazer sons mais graves do que a outra. Legal? Certo? Já num tubo sonoro, pessoal, a onda que vai ser emitida aqui, a velocidade dela vai ser a velocidade do som, né? É a velocidade do som. Por que é a velocidade do som, pessoal? Porque é a velocidade do som no ar, né? Porque o que eu tenho dentro de um tubo sonoro? Ar. Legal? Se eu tenho ar, eu vou ter velocidade do som no ar ali como característica para você poder jogar o vosso V igual a lambda F, tá?
essa equação, gente, é obviamente a mais importante da ondulatória. A gente começou o ondulatório e terminou o ondulatório vendo ela ser utilizada e é ela que a gente usaria em exercícios aqui, tá? E em tubo fechado, pessoal, o que muda? Eu não tenho harmônicos ímpares, tá? Eu preciso, pares, caramba, segunda vez que eu falo isso. Eu não tenho harmônicos pares, certo? E de resto, o que que muda? Muda lá que no primeiro harmônico o lambda é 4 vezes o L e eu continuo a usar V igual a lambda F, pessoal. Continua da mesma forma a funcionar o V igual a lambda F no tubo sonoro fechado, no tubo sonoro aberto e na corda. Vocês puderam ver que a gente usa as mesmas equações, né? Então, V igual a lambda F para todos. Beleza? Tubo aberto, lambda igual a 2L, do primeiro harmônico. Corda, lambda igual a 2L. Tubo sonoro fechado, lambda igual a 4L, certo? Tubo sonoro fechado não tem harmônicos pares, apenas ímpares. O resto de todos eles tem harmônicos normalmente. Legal? Pessoal, então é isso. Dada essa partezinha aí da aula, não tem muito o que dizer mais sobre isso, tá? Resolvam aí os exercícios que eu passei para vocês. Isso é uma parte simples, gente, mas eles tentam aí ao máximo complicar para vocês essa parte. Infelizmente, os caras são bem chatos, mas eles conseguem fazer umas questões bem difíceis aí a respeito disso. Gente, ondulatória. A gente finaliza a ondulatória hoje, mas eu quero deixar bem claro para vocês que, por exemplo, o Enem da vida gosta muito de ondulatória, a Federal gosta muito de ondulatória, tá? Todo ano tem uma questãozinha, a questão certa que vai cair nessas duas provas, uma questão de ondulatória, tanto no Enem quanto na Federal. Então, você percebe que a ondulatória ela é muito importante e por isso tem que ter esse carinho especial aí, que eu, inclusive, vocês sabem que tem muito. Certo? Gente, finalizamos por aqui, então, a nossa aulinha de hoje, certo? Um abraço, falou!